Boa noite, comunidade acadêmica. É com imensa satisfação que daremos início à primeira noite de apresentações dos trabalhos da 25ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente de modo online. Nesta sala de trabalhos, que inicia neste momento, serão apresentados trabalhos acadêmicos do curso de Educação Física. O primeiro trabalho da noite será apresentado pelos acadêmicos Douglas Pacífico e Eduardo Machado, e tem como título A construção da prática sistemática de exercícios de força muscular na construção de um novo paradigma para a terceira idade. Orientamos que as perguntas, elogios, sugestões sejam realizadas aqui no chat do YouTube. E assim que possível, os acadêmicos responderão aos questionamentos. Vamos conferir. Então, boa noite. A gente vai falar sobre a contribuição da prática sistemática de exercícios de força muscular na construção de um novo paradigma para a terceira idade. Eu me chamo Douglas. Eu me chamo Eduardo Souza Machado, nosso orientador é o professor Luiz Alberto Corrêa Fraga. E a gente está no 8º semestre. Curso de Educação Física, bacharelado. Bom, falar um pouquinho sobre a introdução do nosso tema. Então, a terceira idade tem gradativamente crescendo cada dia mais, porém, com o envelhecimento vem surgindo doenças patológicas, né? E com esse índice de mortalidade que tem crescido consigo. Porém, a busca por atividades físicas, onde possa fortalecer os músculos, com exercícios resistidos como a musculação e também exercícios funcionais, né? Esse índice acaba diminuindo os problemas de saúde e de doença de idosos. Então, a prática do exercício físico vai acabar diminuindo esses problemas que as pessoas têm conforme a sua vida vai tocando em diante, né? No entanto, né, faz-se necessário o acompanhamento de um profissional de educação física, né, devido a essas pessoas com a faixa etária mais avançada terem uma maior debilidade e um condicionamento físico menor. Por isso, né, a estimulação da prática de exercícios físicos juntamente com o profissional. E assim o idoso estará praticando a atividade e ganhando saúde ao mesmo tempo. Observa-se também o surgimento de um novo paradigma de vida na terceira idade, ou seja, viver mais com bons níveis de qualidade de vida, né? Dentre diversos fatores que contribuem para esse fato, pode-se destacar a influência da prática de exercícios físicos, em particular os exercícios de força muscular, né, exercícios resistidos. Então, sendo assim, né, acompanhamento do profissional de educação física ele é importantíssimo, né, para que o idoso não acabe fazendo de qualquer jeito, não acabe errando ali o processo de um treino ou de um fator que esteja dentro desse conceito e também, principalmente, não acabe ocasionando uma lesão, né, que é um fator prejudicial, principalmente para a saúde do idoso, né. Então, observa também um surgimento do paradigma, né? Então, que as pessoas, na terceira idade, que as pessoas de idade não podem fazer o exercício de força. Então, esse é o paradigma que a gente está tentando quebrar, porque as pessoas podem sim, as pessoas de idade podem sim fazer exercício de força, porque vários estudos comprovam que o exercício de força muscular na vida das pessoas idosas tem grande qualificação e também aumenta a qualidade de vida das pessoas, né? Então, isso é muito importante a gente bater nessa tecla que a pessoa idosa pode sim fazer o exercício de força muscular, que ela vai ter grande significância da melhora no seu condicionamento físico. Nosso objetivo geral, então, é evidenciar a contribuição da prática sistemática do exercício de força muscular na construção de um novo paradigma para a terceira idade. Então, a gente vai falar sobre a contribuição dos exercícios físicos de força muscular que fazem nessa construção desse paradigma, que a pessoa idosa não pode fazer exercício, pode sim, e a pessoa da terceira idade, sim, ela tem grande capacidade, além do que ela imagina, de fazer exercícios e ter uma grande melhora na sua vida. Bom, nossa metodologia, né? A nossa pesquisa foi do tipo bibliográfica, né? Teve como fonte de pesquisa alguns artigos, algumas produções científicas baseadas na área da educação física. Algumas sobre a terceira idade, sobre envelhecimento, aposentadoria, preconceitos e sobre força muscular, né? Dentre inúmeros artigos que a gente pesquisou, né? 7 foram selecionados que tiveram mais fundamentação sobre a nossa pesquisa, né? Então, a pesquisa bibliográfica é a parte do trabalho que
abrange inúmeras consultas, né, sobre fontes e tudo mais. E assim o pesquisador ele acaba aprofundando mais o seu conhecimento sobre diversos temas. Então, falando um pouquinho sobre o nosso referencial teórico. Nosso referencial teórico ele é feito com 2 capítulos, sendo o primeiro com 2 subcapítulos, o segundo com 3 subcapítulos. O primeiro capítulo, então, ficou a terceira idade e seu conceito. Subcapítulo, envelhecimento e seus paradigmas sociais. Terceiro subcapítulo, a quebra do paradigma do envelhecimento. O nosso segundo capítulo ficou a importância da força muscular em todas as faixas, em todas as idades. Nosso capítulo, a importância do profissional de educação física no acompanhamento de exercício de idoso. Então, qual é a importância do profissional? Por que ele tem que estar sempre atento? São pessoas nacionais ou não? Isso é muito importante a gente saber, que o profissional sempre deve estar atento, porque a pessoa idosa, ela pode ser que ela se lesione ou não, fazendo exercício um pouquinho mais, muito peso, pode ser que ela se lesione. Então, isso é muito importante, o profissional acaba ajudando essas pessoas de forma coerente e também sempre sucinta, né? Então, a contribuição da atividade física para a qualidade de vida melhor, né, que vários estudos comprovam, então, que o exercício físico, a atividade física em si, ela ajuda bastante na vida da pessoa, e também problemas na aposentadoria, né, que não são somente problemas físicos, mas problemas psicológicos e problemas financeiros também, que prejudicam bastante as pessoas. Bom, nossos resultados, né, a nossa prática sistemática de exercício de força muscular teve uma grande influência para se obter uma qualidade de vida melhor, né. O exercício físico ele é muito importante em todas as faixas etárias, né, promovendo a saúde e também trabalhando com a prevenção, além de ajudar no fortalecimento, no equilíbrio, na postura, no sono, na qualidade de vida e na prevenção, né, de diversas doenças, né. Dentre elas, a sarcopenia, que é uma das mais agressivas, né, que acontecem na terceira idade. Então, assim, a formação e a manutenção da força muscular propiciam o surgimento de um novo paradigma na terceira idade. Então, nossa conclusão, então, é que a atividade física ela está relacionada ao cotidiano do ser humano, desde sempre estamos com o corpo em movimento, pois caminhamos, corremos, fazemos as tarefas diárias, ou seja, nos movimentamos. Então, desde a parte que a pessoa levanta lá cedo, já vai escovar seus dentes, vai tomar seu cafezinho, vai molhar uma plantinha, ela sempre está em movimento. Então, isso faz com que a prática do exercício físico também esteja presente, né? E busque, melhor ainda, e mais a qualidade de vida do indivíduo, principalmente na terceira idade, né, onde ocorrem vários fatores que acabam influenciando ainda mais com o avanço da idade, né, influenciado por patologias. Então, as pessoas idosas, quando vai vindo a idade, a pessoa vai acabando vindo com sérios problemas, como osteoporose, problemas de coluna. Então, isso complica muito a vida das pessoas. Então, o exercício físico traz consigo melhoras que faz com que a pessoa sempre esteja melhor e com uma qualidade de vida acima do nível de pessoas que não fazem o exercício físico, né? Também após a terceira idade, após a aposentadoria, as pessoas devem entender que devem quebrar esse paradigma de não fazer exercício e virar essa página da vida. Procurar fazer o exercício, sua alimentação, cuidar sempre da sua rotina diária, dormir cedo, ter bastante exercícios constantes, né? Então, isso é muito importante na vida de todas as pessoas. Por isso, a gente bate na tecla do exercício físico, exercício de força na terceira idade, né? Esse seria o nosso trabalho. Aqui ficou nossas referências. Muito obrigado a todos. Obrigado, Matheus. Muito obrigada aos acadêmicos Douglas e Eduardo e parabéns pela apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat, ao vivo. E também é importante a sua participação, deixando o seu like e compartilhando este vídeo com os seus amigos. Convidamos agora as acadêmicas Laísa dos Santos e Stephanie Menegaso para apresentar o seu trabalho intitulado A Efetividade da Ginástica Laboral no Controle dos Níveis de Dores do Tipo Músculo-Esquelética em colaboradores da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Boa noite a todos, eu me chamo Laísa. Boa noite a todos, meu nome é Stephanie. Nós vamos estar apresentando o nosso TCC intitulado A Efetividade da Ginástica Laboral no Controle dos Níveis de Dores do Tipo Músculo-Esquelética em colaboradores da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Nosso orientador é o professor Luiz Alberto Corrêa Fraga. Somos acadêmicas do oitavo semestre do curso de Educação Física Bacharelado. A nossa questão problema é saber qual a efetividade de um programa de ginástica laboral
no controle de dores do tipo musculoesqueléticas em colaboradores da Universidade do Planalto Catarinense Uniplac. O objetivo geral é identificar os efeitos da prática da ginástica laboral relacionada aos níveis de dores musculoesqueléticas em colaboradores da Universidade do Planalto Catarinense Uniplac. E os objetivos específicos são efetuar sondagem relativa à presença e grau de dores musculoesqueléticas, submeter os participantes do estudo à prática de exercícios de ordem compensatória e verificar se houve redução dos níveis de dores musculoesqueléticas através das sessões de ginástica laboral. O estudo tem como finalidade a pesquisa aplicada, caracteriza-se como pesquisa exploratória e descritiva, e a técnica de análise utilizada é a quantitativa. E para a coleta de dados, foi utilizado o diagrama de dor e desconforto musculoesquelético de Musini, Polese e Beltrame, 2008. Aqui temos a figura 1, com o diagrama utilizado. Ele tem intensidade de dor de 1 a 5. São 28 campos com os segmentos corporais, divididos em lado esquerdo, direito e zona central. Nosso referencial teórico foi dividido em 3 capítulos. O primeiro para a saúde e qualidade de vida do trabalhador, o segundo para a dor musculoesquelética e tipos de dor musculoesquelética, o terceiro para ginástica laboral, um breve histórico, tipos de ginástica laboral e ginástica laboral compensatória. Bom, para fazer a coleta de dados, tivemos a participação de 39 colaboradores e fizemos uso do diagrama, como já foi citado anteriormente. E esse diagrama é disposto em níveis de 1 a 5, sendo o primeiro nenhum dor ou desconforto, algum desconforto ou dor, moderado desconforto ou dor, bastante desconforto ou dor, intolerável desconforto ou dor. E também é classificado em lado direito e lado esquerdo e zona central. E para cada uma dessas divisões foi elaborado um gráfico, tanto da primeira quanto da segunda coleta. E para a gente conseguir fazer um comparativo entre as duas coletas, teve um tempo de 3 meses e os gráficos da figura 2 até a figura 7 serão apenas os gráficos demonstrativos, que trazem as respostas dos colaboradores nos seus diagramas. Bom, na figura 2, temos os níveis de dores musculoesqueléticas do lado direito da coleta 1, a figura 3 do lado esquerdo, também da primeira coleta, a figura 4 da zona central, também da primeira coleta. A figura 5 traz os níveis de dores musculoesqueléticas da zona central, mas da segunda coleta já. A figura 6, o lado direito da segunda coleta. A figura 7, o lado esquerdo da segunda coleta. E a figura 8, que é o gráfico evolutivo, foi a união dos outros 6 gráficos, que é o comparativo. Com isso, a gente conseguiu obter o percentual de 80% de colaboradores com melhora das dores da região central do corpo, 15% se mantiveram estáveis, 5% houve piora das dores. Além disso, as pessoas que melhoraram estão descritas na cor azul, as que mantiveram na cor laranja e as que pioraram na cor cinza. Dos membros superiores, tivemos 92,5% dos colaboradores com melhora das dores, 5% mantiveram-se estáveis e 2,5% relataram piora.
Já nos membros inferiores, 95% obtiveram melhora nos níveis de dores, 5% se mantiveram e 0% dos colaboradores relataram piora. Essas porcentagens de colaboradores que relataram piora, elas podem estar atribuídas a fatores externos, sendo fora da limitação do estudo. E, com isso, evidenciou-se que os membros mais acometidos pelas dores são os superiores, que é os braços e as suas extensões, e a zona central do corpo, sendo a parte do tronco. Lembrando também que o nosso estudo ele não está concluído. Temos para apresentar, então, até os resultados, faltando a parte da discussão e conclusão. Isso. E essas são as nossas referências. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Muito obrigada às acadêmicas Laísa e Stephanie, e parabéns pela sua apresentação. Convidamos nesse momento os acadêmicos Érico Andrade Neto Júnior e Gustavo Ferreira Machado para apresentarem o seu trabalho intitulado A Influência da Natação no Desenvolvimento Corporal de Praticantes do município de Lages, Santa Catarina. Vamos a ela. Boa noite a todos. Nós vamos apresentar o processo do nosso TCC. O nosso tema é Influência da Natação no Desenvolvimento Corporal de Praticantes da Modalidade do município de Lages, Santa Catarina. O nosso grupo é formado por mim, Érico Andrade, e pelo meu colega Gustavo Ferreira. A nossa orientadora é a professora Andréia Monali Pereira Borsato. Nós somos do curso de Educação Física do 8º semestre. Bom, boa noite. Sabe-se que a puberdade é um período da adolescência caracterizado pelo crescimento linear esquelético e pelo desenvolvimento corporal. Também sabe-se que o ambiente tem influência no desenvolvimento dos adolescentes. Com isso surge a seguinte indagação: qual é a influência da natação no desenvolvimento corporal de jovens praticantes da modalidade no município de Lages, Santa Catarina? O objetivo geral do nosso trabalho será identificar se a prática da natação influencia no desenvolvimento corporal de adolescentes praticantes da modalidade no município de Lages, Santa Catarina. Com relação à metodologia, a natureza do nosso trabalho é básica, o objetivo é uma pesquisa descritiva, a abordagem é quantitativa e o procedimento é uma pesquisa de campo. Em relação à nossa amostra, a gente elencou 2 grupos, sendo o primeiro grupo composto por 15 atletas de natação, com a idade entre 12 a 16 anos, de ambos os sexos. Mais especificamente, são indivíduos que estão registrados na FASC, que é a Federação Aquática de Santa Catarina, o órgão responsável pelas competições no estado, e indivíduos que já estejam praticando a modalidade há pelo menos 2 anos. O segundo grupo foi composto por 15 adolescentes, escolhidos de forma intencional pelos atletas do primeiro grupo. O que seria forma intencional? São indivíduos da mesma faixa etária, que cada atleta teve que indicar ou um familiar, ou algum parente, um amigo da vida social, da escola, que não pratique natação para fazer a comparação entre os estudos. Aqui está o que encontrei na web. Com relação ao referencial teórico, o capítulo 1 ficou com o tema natação, o subcapítulo 1, benefícios da natação, o 2, características do nado crawl, o 3, características do nado costas, o 4, características do nado peito e o 5, características do nado borboleta. O capítulo 2 é puberdade, desenvolvimento, crescimento e maturação. Os subcapítulos são desenvolvimento corporal, crescimento e maturação. O capítulo 3 é a influência da natação no desenvolvimento morfológico. Os subcapítulos são características físicas de nadadores e morfologia e biotipo dos expoentes atuais da modalidade. Na escolha dos protocolos, a gente utilizou 2 fontes principais, sendo a primeira o livro de Petrosky, de 1999, Antropometria, Técnicas e Padronizações, sendo a 5ª edição, e o manual de Guy e Silva, de 2007, Manual de Aplicações de Medidas e Testes, Normas e Critérios de Avaliação.
As variáveis que a gente elencou para a coleta foram altura total, estatura, envergadura, comprimento de membros superiores e inferiores, comprimento da mão e do pé, transverso da mão e do pé. A técnica da coleta de dado, a coleta ocorreu nos meses de setembro e outubro, sempre durante o período vespertino, entre a 1 da tarde e as 15 e as 3 horas da tarde, com a disponibilidade dos pesquisadores de dirigirem ao ambiente do avaliado, como são coletas antropométricas, então o ambiente que a gente poderia fazer era mais flexível e permitia a gente se deslocar até o local. As medidas foram coletadas sempre pelo mesmo avaliador, para ter uma base mais forte, sempre manter a mesma medição, o mesmo padrão, utilizando sempre de preferência o lado direito do indivíduo avaliado. Para a aplicação do protocolo, foi utilizado 2 fitas métricas da marca Uni, com uma resolução de 2 mm, um esquadro da marca DZTEC, para verificar o resultado, e um paquímetro de 150 mm da marca MTX, com uma resolução também de 2 mm. Os resultados parciais. Esses resultados são referentes ao primeiro grupo, que são de adolescentes que praticam natação, e eles estão todos em centímetros. E estão divididos por idade. Com relação à altura total, variou entre 201 centímetros e 229. Com relação à estatura, variou entre 155 e 176 centímetros. A envergadura, 151 e 178 centímetros. O comprimento dos membros superiores, entre 70 e 80. Os membros inferiores, entre 85 e 97. O comprimento da mão, entre 17 e 19. Do pé, entre 22 a 26. O transverso da mão, entre 9 e 10. E o transverso do pé, entre 8 e 9. Vale lembrar que os valores são crescentes, visto que atletas com maior idade já estão em um processo avançado de desenvolvimento. A gente também elencou um gráfico entre a média dos atletas entre masculino e feminino, onde predominantemente o sexo masculino teve valores mais altos em todas as medidas, tanto na altura total, estatura e envergadura, membros superiores e inferiores, quanto no comprimento da mão, do pé, transverso da mão e transverso do pé. As considerações finais. O que a gente já pôde perceber com a coleta, principalmente do primeiro grupo, é que as classificações que Sheldon abordou em 1950, abordando o ectomorfo e mesomorfo, a gente pôde observar que praticamente todos os atletas são uma mistura de ectomorfo com mesomorfo. Ectomorfo sendo indivíduos mais longilinos, mais esguios, por assim dizer, geralmente com não tanta massa muscular, mas indivíduos mais altos. E mesomorfos, indivíduos levemente menores que ectomorfos, porém com uma densidade muscular mais alta. E a gente pôde observar também, visto as últimas competições que ocorreram, tanto nesse ano quanto ano passado, que os principais destaques da modalidade seguem o mesmo padrão, sendo indivíduos ectomorfos e mesomorfos. A média observada entre a diferenciação entre o sexo masculino e feminino foi, como já tinha sido dito, o masculino tendo predominantemente maior do que o feminino, e a coleta do segundo grupo, até a data de gravação desse vídeo, ainda está em finalização. Essas seriam nossas referências. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Parabéns aos acadêmicos Érico e Gustavo, e obrigada pela apresentação. Gostaria de lembrar que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. E não deixe de curtir e deixar o seu like, muito importante. Vamos agora assistir e prestigiar a apresentação dos acadêmicos Ricardo Bastos e Vinícius Moreira, com o título A Percepção de Esforço de Goleiras de Futsal. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Bastos, acadêmico do curso de Educação Física da 7ª fase da Uniplac. Minha pele é branca, eu tenho olhos castanhos, cabelo preto, estou usando uma camiseta preta. Boa noite, meu nome é Vinícius Marcon, sou acadêmico da 7ª fase de Educação Física da Uniplac. O nosso trabalho, o orientador dele foi o professor Paulo Roberto Alves Falck. O título do nosso trabalho é A Percepção de Esforço das Goleiras de Futsal. A introdução do nosso trabalho, ela baseia-se especificamente na dinamização do jogo. Um dos jogadores que foi mais exigido com a recente alteração da regra, que foi a possibilidade de usar um goleiro-linha. Ela possibilita você ter uma maioridade numérica em contra-ataque ou uma situação de reversão de placar,
ou até mesmo por uma tática do time em começo e início de jogo. Agora também faz parte das ações técnicas táticas ofensivas, podendo ampliar sua possibilidade de treinamento. Com essa alteração, a gente possibilita que o goleiro treine como um jogador de linha, passe, finalização e outras dedicações que ele precisa ter, aumentando a percepção de esforço dele, aumentando o treino sendo um treino mais que vai exigir mais do goleiro do que antigamente, que ele só precisava defender e esse era o único intuito dele na partida. O objetivo do nosso trabalho é analisar a percepção de esforço dos goleiros de futsal ao treinamento específico para a função. É um time profissional da cidade de Lages. Caracterizar o perfil antropométrico das goleiras de futsal participantes do estudo e comparar a percepção de esforço dos atletas submetidos à mesma sessão de treinamento. Comparar a percepção de esforço das goleiras com o objetivo do treinamento aplicado na sessão. Nosso referencial teórico foi que, por ser um esporte muito praticado no nosso país e por ter uma evolução notória com o passar do tempo, todas as posições se adaptaram para o melhor desempenho de sua equipe e com as goleiras acontece uma crescente muito grande em questão do desempenho no jogo, ao todo, não somente nas defesas. Existe um consenso de que toda equipe começa com um grande goleiro. A posição de goleiro é muito importante no futsal, pois existe que o atleta seja um especialista. Além disso, ele deve ser também um jogador de múltiplas funções na equipe, tendo que defender, atacar, estimular, avisar e comandar. Que o goleiro, como ele se encontra na posição mais atrás do jogo, mais na defesa, ele tem uma visão ampla do jogo que os outros jogadores não têm, conseguindo auxiliar em marcação, auxiliar em ataque, sempre falando, o goleiro está sempre em comunicação com o seu time, explicando onde é que está a marcação, onde é que falhou, onde é que pode atacar, é o jogador que mais tem a visão do jogo. Na nossa metodologia, nosso estudo se caracteriza como descritivo correlacional. Pesquisas com essa característica buscam verificar possíveis relações entre as variáveis abordadas, porém, sem estabelecer a relação de causa e efeito entre as mesmas. Na metodologia, para a coleta das informações relativas à percepção subjetiva de esforço, é feita antes uma ambientação sobre a utilização na escala de CR10 de Borg, que é a escala que muitos atletas usam, muitos treinadores usam, que é para o atleta perceber quanto esforço ele teve na sessão de treino ou na competição, que consegue ter o treinador consegue ter uma base do treinamento que está passando para o atleta. O preparador físico irá informar qual a percepção subjetiva de esforço planejada pela comissão técnica anteriormente ao treino, e não irá relatar nada relacionado sobre isso aos atletas. Esses, então, só irão relatar a percepção subjetiva de esforço após as ações de treinamento. Então, no caso, eles vão pensar em qual esforço eles imaginam que as goleiras terão no treino e vão passar o treino. E ao final do treino nós vamos fazer um questionário, fazer perguntas para ver se realmente o que eles esperavam aconteceu, que o tanto de esforço físico da goleira foi o que eles planejavam. O resultado esperado é que a percepção de esforço das goleiras de futsal se mostre condizente para o desenvolvimento na função, assim esperando a melhora no planejamento dos treinamentos e na sua execução, visando a diferença da visão de esforço das goleiras devido ao seu perfil antropométrico. Então, a gente quer que essas duas percepções de esforços que o treinador vai ter, que a goleira vai ter, o treinador tem, eles sejam compatíveis, que sejam parecidos, para que o treinamento desse profissional e para a goleira seja vantajoso. Se ele quer um dia que ela tenha um treinamento mais regenerativo, mais leve, mais light, ela realmente esteja esse treino mais regenerativo, mais leve, mais light. E quando ele quiser que ela se doe ao máximo, que ela se doe ao máximo, que ela chegue nas suas extremidades, que ela alcance o mais possível e que ela obtenha o sucesso no treinamento dela. Esse foi o nosso trabalho. Boa noite. Agradecemos a participação do Ricardo e do Vinícius. Parabéns e muito obrigada pela apresentação. Vamos assistir agora Andriele Amoroso e Camila Daniele com o tema Benefícios do exercício físico em adultos com transtornos emocionais, frequentadores de academias do município de Lages, Santa Catarina. Boa noite, eu sou a Andriele. Eu sou a Camila. Nós somos acadêmicas da 8ª fase do curso de Educação Física e vamos estar apresentando um pouco sobre o nosso TCC, que tem como tema os benefícios do exercício físico em adultos com transtornos emocionais, frequentadores de academias do município de Lages, Santa Catarina, tendo como orientadora a professora André. Então, segundo um estudo da OMS de 2019, o Brasil é o país mais ansioso e o 5º mais depressivo do mundo. Então, com a pandemia,
esses diagnósticos vieram aumentando cada vez mais. E muitas pessoas, por não terem o conhecimento dos benefícios que o exercício físico traz para os transtornos emocionais, não procuram as academias como aliada desses tratamentos, utilizando a academia apenas como um bem estético e não como um bem para o nosso psicológico. Quando não tratado, um transtorno emocional pode ter efeitos negativos na vida de uma pessoa. Então, quanto mais cedo for o diagnóstico e os encaminhamentos para um tratamento adequado, mais provável a pessoa ser capaz de controlar o seu comportamento e favorecer uma qualidade de vida, proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas acometidas pelos transtornos emocionais, deve ser um papel constante do profissional de educação física. Com estes pontos, nós elencamos nossa pergunta de pesquisa, que é: quais os benefícios do exercício físico em adultos com transtornos emocionais frequentadores de academias do município de Lages, Santa Catarina? Então, tendo como objetivo principal conhecer os benefícios do exercício físico em adultos com transtornos emocionais frequentadores de academias do município de Lages, Santa Catarina. A nossa metodologia ela é de natureza básica, objetivo descritiva, abordagem quantitativa e procedimento é a pesquisa de campo. Nosso referencial teórico, então, a gente elencou alguns tópicos, sendo eles o que são os transtornos emocionais, quais transtornos emocionais com maior incidência atualmente, que com base nos estudos, a gente viu que são o estresse, a ansiedade e a depressão, os benefícios do exercício físico como aliado no tratamento de transtornos emocionais, exercícios físicos mais indicados para o tratamento de transtornos emocionais, que também a gente viu que são os exercícios aeróbios e a musculação. O papel do profissional da educação física na orientação dos exercícios físicos para pessoas com transtornos emocionais, que na nossa pesquisa a campo teve pessoas que relataram que utilizavam de muitos medicamentos e hoje em dia, praticando mais exercício físico, diminuíram o uso desses medicamentos e passaram a frequentar mais academia, onde o papel do profissional foi motivar essa pessoa, tá chamando ela cada vez mais para academia, também se tornando um grande amigo dessa pessoa e tornando a qualidade de vida dela bem maior. Coleta de dados. Nossa pesquisa foi realizada de forma presencial através do questionário DAS-21, que é uma escala de estresse, ansiedade e depressão. O DAS-21 é um teste de domínio público que mede os 3 níveis de transtornos emocionais, a depressão, a ansiedade e o estresse. É composto por 21 perguntas. Nós elencamos mais uma pergunta relacionada ao exercício físico, mais direta. E o questionário mede a intensidade dos comportamentos e sensações experimentadas nos últimos 7 dias da pessoa e possui a capacidade também de mencionar e distinguir um transtorno do outro. As academias participantes da nossa pesquisa são 4 academias do município de Lages, com mais de 200 alunos devidamente matriculados. Esse foi nosso critério. Os participantes da pesquisa são adultos com idade de 18 a 59 anos, de ambos os sexos, regularmente matriculados e frequentando uma das academias, que pratiquem musculação ou atividades aeróbicas, há pelo menos 3 meses e 3 vezes na semana, e que residam em Lages, Santa Catarina. Os dados estão sendo tabulados e os resultados apresentados em gráficos, trazendo recursos para discussão e conclusões por intermédio da análise quantitativa. Então, dentre essas perguntas, a gente elencou 4, que foram as que tiveram resultados mais diferentes, onde o questionário ele se baseava em 4 opções, onde durante a semana da pessoa como se aplicou essa opção. O 0 não se aplicou em nenhum momento e o 3 ela se aplicou mais frequentemente. Então, a terceira pergunta que teve mais diferença foi: não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo. Então, ele mostra que 61% das pessoas apontaram que não se aplicou de maneira alguma e já apenas 3% das pessoas aplicou-se muito ou na maioria do tempo. Achei difícil relaxar. O gráfico, então, ele apresenta 44% das pessoas apontaram que aplicou-se 1 grau, já apenas 10% das pessoas aplicou-se na maioria do tempo. Esses gráficos, a gente juntou as academias e a gente tirou a porcentagem num total de pessoas. A 18ª pergunta é: senti que estava um pouco emotivo, sensível demais. 51 das pessoas apontaram que se aplicou por 1 grau,
e apenas 8% apontou que não se aplicou, que aplicou na maioria do tempo. Quanto exercício me ajudou a amenizar os sintomas de estresse, ansiedade e depressão? Essa foi a pergunta que a gente adicionou no questionário. 8% das pessoas apontaram que se aplicou por 1 grau, já 64% das pessoas apontaram que aplicou-se na maioria do tempo. Os resultados do estudo ainda estão sendo analisados. Contudo, já nota-se a prática regular do exercício físico é uma grande aliada no tratamento dos transtornos emocionais. Indivíduos com ou sem diagnóstico de estresse, depressão e ansiedade obtiveram melhora nos sintomas, como a gente pôde perceber, como a redução da insônia, o aumento da iniciativa para fazer atividades do dia a dia, melhora da qualidade do sono, a redução de medo sem motivo, preocupações excessivas e pensamentos negativos em relação às pessoas à sua volta e a si mesmo. Obtiveram uma melhor qualidade de vida e bem-estar, tanto físico quanto mental. Então, essa é uma base que a gente pôde tirar do nosso questionário, da nossa pesquisa. Alguns, dos benefícios. Então, aqui são nossas referências que a gente utilizou no trabalho todo. E lembrando que a pesquisa ainda está sendo feita, a análise dos dados ainda está sendo feita. E era isso, obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Andriele e Camila, muito obrigada e parabéns pela apresentação. Gostaria de lembrar que qualquer dúvida ou questionamento é só fazer a pergunta, o direcionamento no chat ao vivo, que assim que possível os acadêmicos entram em contato ali mesmo e respondem. Passaremos agora a assistir o trabalho dos acadêmicos Stephanie Stilinchig e Guilherme Henrique, com o tema Características dos Mesatenistas Atual. Boa noite, professores. Boa noite, acadêmicos. Para a amostra científica dessa semana, nós traremos o estudo que estamos fazendo para nosso trabalho de conclusão de curso. O nosso tema são as características do mesatenista atual. Esse trabalho é feito por mim, Guilherme Henrique, e pela acadêmica Stephanie Boing, da 8ª fase de Educação Física Bacharelado. O nosso orientador é o professor Paulo Roberto Alves Falck. Então, trazendo então o problema da nossa pesquisa, ela foi elencada como quais as características físicas, táticas, técnicas, cognitivas e psicológicas fundamentais para os praticantes de tênis de mesa para que estes apresentem um bom desempenho frente às exigências do tênis de mesa atual. Nosso objetivo é, então, identificar quais são as características físicas, táticas, técnicas, cognitivas e psicológicas necessárias aos praticantes de tênis de mesa. A nossa metodologia, então, o estudo ele se trata de uma revisão bibliográfica, onde foram elencados para o estudo 28 artigos distintos, presentes, então, nas redes de pesquisa Cielo e Google Acadêmico, que correspondem a todas as características do mesatenista. Entre elas, então, foram 5 de características psicológicas, 10 das características físicas, técnicas e 8 das características táticas e cognitivas. Para o nosso referencial teórico, a gente fez a inclusão, então, dos seguintes capítulos: a história do tênis de mesa, o tênis de mesa atual, características psicológicas nos praticantes de tênis de mesa, características físicas e técnicas dos praticantes de tênis de mesa, características táticas e cognitivas dos praticantes de tênis de mesa. Vamos lá para a primeira característica psicológica. De acordo com Martins e Camargo, 1999, a característica psicológica do mesatenista atual propicia a mobilização das faculdades cerebrais, a intuição, as ações criativas que o jogador ou praticante tenha a ter no meio dessa partida e a concentração que essa pessoa também tenha. Já o Malheiro, 2005, fala sobre os conflitos e tensões psicológicas, ou seja, aquele momento de dificuldade ou adversidades que esse participante ou praticante tenha no meio da participação ou competição. Já Vaz, 2015, traz como característica psicológica a motivação, ou seja, o que o mesatenista ou praticante de tênis de mesa em si tem a ganhar, tem a oferecer ou tem a receber a partir da prática do tênis de mesa. Traz também sobre a ansiedade, a frustração e o principal de tudo em um ambiente competitivo, que é o medo de errar, onde o nervosismo realmente bate e o mesatenista
hoje, o mesa tenista atual acaba por muitas vezes deixando de fazer tal tipo de movimento justamente por medo de errar, justo por um medo de perder um ponto. Bom, referente à análise de dados das características físicas e técnicas do mesa tenista, o ENEC 2003 ele traz como das principais a velocidade de reação, né? Que ele traz como tem que ser um estímulo no menor espaço de tempo. Isso tudo referente, né, à agilidade que é necessário, né, dentro do tênis de mesa, né? Tanto no curto espaço que possui, também no espaço de resposta de tempo para a realização de movimentos. E ele também traz a orientação espacial referente a tudo isso, né? A esse menor espaço de tempo e essa agilidade que tem que ocorrer durante o jogo. Marinovic, Iizuka e Nagaoka, 2006, ele traz como a velocidade pura a principal característica física e técnica. E ele cita também que dentro dessa característica pura possui algumas capacidades secundárias, que seriam então a velocidade de percepção, velocidade de antecipação, velocidade de decisão, velocidade de reação, velocidade de movimento cíclico e acíclico, que seria então a velocidade de movimento, né, quanto o praticante ele está com a bolinha ou sem a bolinha, a velocidade de ação e a capacidade de ajuste rápido das possibilidades técnico-táticas não condicionais, que nada mais seria do que ele analisar, então, a resposta do seu adversário e pensar, então, numa reação a ser realizada para que consiga um bom desempenho dentro daquela jogada. Tenguai Tricoli, 2006, ele traz, então, que a característica principal seria a potência para realizar em todos os movimentos. Ele traz que a potência necessária para rebate, a potência necessária para o ataque, a potência necessária para um saque. Então, ele traz como uma principal característica do tênis de mesa também. Então, vamos para as últimas características do mesa tenista atual, que são as características táticas e cognitivas dos mesa tenistas. De acordo com Krat, BJ, 1984, são as características táticas e cognitivas são regidas pela sigla AFC, que se chama Associação Fisiológica Cognitiva, que é relacionada ao estado de prontidão do indivíduo para determinado movimento ou determinada ação. Ou seja, é o tempo de reação que esse praticante, esse mesa tenista, tem para associar o que está acontecendo, o que o seu adversário fez, e associar também o que ele deve fazer em tempo hábil suficiente para conseguir fazer o melhor movimento possível. Já Greco, PJ e Benda, 1998, trazem que a capacidade tática do atleta é constituída pela interação dos processos cognitivos que desencadeiam tomadas de decisões, as quais objetivam a execução motora direcionada à obtenção da meta desejada. Ou seja, eles definem que esse tipo de ação deve ser tomada no menor curto de tempo possível e com o maior grau de assertividade que o mesa tenista consiga ter. Já Rubio, K. 1999, traz também sob a sigla AFC, que é a Associação Fisiológica Cognitiva. Ela diz que pode ser compreendida também como um estado de disposição para a competição. Ou seja, vai afetar o que o indivíduo tem a perder, tem a ganhar com essa competição ou esse próprio período de treino. Muitas das vezes, o atleta não precisa somente ganhar uma competição. Na maioria das vezes, ele só precisa chegar até certo ponto para que o seu objetivo seja alcançado e concluído. Já Stefanello, JMF, 2007, traz também sobre essa sigla AFC. E, para ele, os atletas podem se utilizar de técnicas cognitivas que se baseiam na alteração ou ajuste dos principais fatores do comportamento, como pensamento, percepção, memória, afeto e linguagem. Bom, nossa conclusão ele seria, então, que a partir dos princípios e estudos de artigos junto com a vivência, né, dos autores deste documento, conclui-se que o tênis de mesa ele é um dos esportes mais completos à disposição. Nota-se, né, que todas as características citadas neste artigo existentes do mesa tenista atual andam em conjunto, para que assim obtenha maior desempenho dentro da prática do esporte, onde é benéfico tanto mentalmente quanto corporeamente, do qual também traz benefícios imensuráveis e trabalha com o social do praticante. Aqui possui as referências utilizadas para a elaboração desse artigo. Agradecemos a atenção e uma boa noite.
Muito obrigados, acadêmicos Stephanie e Guilherme. Parabéns pela apresentação. O próximo trabalho desta noite será apresentado pelos acadêmicos Fabiola Torquato e Felipe Strunk, com o tema Cardiopatias e os exercícios resistidos nas academias de Lages, Santa Catarina. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Felipe, sou acadêmico do curso de Educação Física do 7º semestre. Hoje, eu e a minha colega Fabiola vamos apresentar um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa que estamos realizando como nosso trabalho de conclusão de curso. O professor orientador do nosso trabalho é o professor Sadir Ricardo da Silva Bastos, e o tema da nossa pesquisa, ou o título, é Cardiopatias e os exercícios resistidos na cidade de Lages, Santa Catarina. Vamos falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho, objetivo geral, referencial teórico, que ainda está em andamento, como a pesquisa começou há alguns meses apenas. Ainda temos mais referências para colocar no trabalho. Falaremos sobre a metodologia e também resultados esperados. Começando pela introdução. As cardiopatias são uma das principais causas de óbitos no Brasil durante o primeiro semestre de 2022 e estão entre as maiores causadoras de mortalidade no mundo. A prática de exercícios resistidos exerce um papel fundamental na reabilitação das cardiopatias, trazendo benefícios fisiológicos que contribuem com a melhora significativa do estado de saúde dos pacientes. Portanto, a questão norteadora será como pode ser realizado esse processo de reabilitação dos cardiopatas com treinamento resistido. Como objetivo geral da pesquisa, é analisar a influência do treinamento resistido na reabilitação cardíaca por meio das adaptações fisiológicas em pacientes cardiopatas na cidade de Lages, Santa Catarina. Falando um pouco sobre o nosso referencial teórico, começando pelas cardiopatias e sua definição. Cardiopatias, doenças que acometem o coração. As cardiopatias são doenças que afetam o músculo cardíaco, podendo ser congênitas ou decorrentes de condições médicas, que ocorrem ao longo da vida dos pacientes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2021, doenças do coração são causa de mortalidade número 1 no mundo e são um problema de saúde pública que está em avanço crescente. A Associação Americana do Coração lançou dados que mostram o potencial que tal doença pode atingir, onde até o ano de 2030, aproximadamente metade da população dos Estados Unidos poderá ter algum tipo de doença cardíaca. Então, como primeira parte do nosso trabalho, é importante frisar que o treinamento resistido ele possui diversos benefícios para a saúde dos pacientes, com cardiopatias ou não. E o nosso trabalho, o nosso objetivo é buscar essa relação como o exercício resistido, quando programado de maneira correta, pode trazer benefícios na reabilitação de cardiopatas, buscando na referência exercícios que deem um maior benefício pela sua execução, tanto os benefícios no músculo cardíaco ou benefícios que ajudem a reabilitação do cardiopata em geral, e como esse progresso, como esse avanço na ciência pode fazer com que a reabilitação cardíaca, que é um processo multifatorial, um processo complexo, pode ser facilitado com a utilização de exercícios resistidos prescritos de maneira correta. Boa noite a todos, eu me chamo Fabiola Torquato e vou dar então continuidade ao tópico fatores de risco. Então, os quesitos dentro da prevenção e da reabilitação das cardiopatias que podem ser mensurados ou controlados são então os fatores de risco, que são fatores associados ao aumento do risco da ocorrência de doenças que podem ser congênitas ou doenças que podem também estar ligadas ao estilo de vida do paciente. Segundo o Kennedy de 2020, os fatores de riscos primários que podem ser controlados ou alterados são a exposição ou inalação da fumaça do tabaco, hipertensão, níveis sanguíneos anormais de lipídios e lipoproteínas, a inatividade física, a obesidade e também o diabetes. Treinamento resistido no processo de reabilitação. Então, além dos benefícios fisiológicos à saúde, a prática de exercícios resistidos realiza um papel fundamental
da reabilitação dos pacientes com cardiopatias em relação aos medicamentos. Segundo o Kennedy de 2020, o exercício físico ajuda a amenizar alguns efeitos colaterais dos medicamentos, além de melhorar a saúde em geral, do paciente. A nossa metodologia. Então, nesse estudo, foi utilizado o método de pesquisa descritivo exploratório, onde foi realizado, então, uma revisão bibliográfica seguida de pesquisas de campo, para reforçar, então, a aproximação do problema com as questões práticas na sociedade. E como resultados esperados, espera-se que o treinamento resistido gere adaptações não só no sistema músculo-esquelético, mas que também seja capaz de melhorar a performance do sistema cardiovascular, promovendo melhoras significativas na reabilitação desse público que são os cardiopatas. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Fabiola e Felipe. Parabéns pela apresentação de vocês. Gostaria de lembrá-los a importância dos questionamentos aos acadêmicos, e estes devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Lembre também de deixar o seu like, compartilhar o link dessa live com as pessoas do seu convívio. Se você está gostando das apresentações, deixe seu comentário e ficaremos muito felizes com a sua participação. Convido agora o acadêmico Bruno Dias Melo para apresentar o seu projeto intitulado Atuação dos Profissionais de Educação Física na Promoção da Qualidade de Vida e Autonomia das Pessoas em Sofrimento Psíquico, referenciadas aos Centros de Atenção Psicossocial do Estado de Santa Catarina. Olá, meu nome é Bruno, eu sou da 8ª fase de Educação Física, bolsista de pesquisa do UniEdu, e hoje eu vou apresentar meu projeto com o tema Atuação dos Profissionais de Educação Física na Promoção da Qualidade de Vida e Autonomia das Pessoas em Sofrimento Psíquico, referenciadas aos Centros de Atenção Psicossocial do Estado de Santa Catarina. Enquanto justificativa, eu elenquei a minha trajetória acadêmica, que sempre teve afinidade com as abordagens mais críticas da educação física, citando aí como referências o CUNS e o Coletivo de Autores. Também trabalho atualmente com saúde mental na rede de atenção psicossocial de Lages, e uso como justificativa também a portaria número 15 do Ministério da Saúde, de 7 de janeiro de 2022, que amplia a atuação do profissional de educação física na atenção especializada do SUS. Então, reconhecendo essas decisões recentes e essa nossa atuação sendo ampliada, os estudos na área ainda são muito precários. E, nesse sentido, estudos como esse se fazem mais necessários para fundamentar a nossa atuação. Em relação aos problemas, eu elenquei aqui os interesses antagônicos em relação às políticas de saúde no Brasil, até mesmo em relação à própria criação e manutenção do SUS, ameaças advindas de decisões políticas recentes que orientam, por exemplo, a compra de equipamentos de eletroconvulsoterapia, internação psiquiátrica de crianças, abstinência para o tratamento de pessoas dependentes de álcool e outras drogas, e financiamento estatal de serviços fora do sistema, o que é considerado aí um grande retrocesso em relação às políticas de saúde mental que vinham sendo construídas no Brasil nas últimas décadas. E trago também a formação acadêmica, que pode não ser suficiente diante das demandas do trabalho em saúde mental e em saúde como um todo, visto que a nossa formação ainda não é voltada para o SUS. E aí, em relação à pergunta de pesquisa, a gente elencou como o profissional de educação física pode atuar na qualidade de vida e autonomia de pessoas de sofrimento psíquico, referenciadas aos Centros de Atenção Psicossocial do Estado. O nosso objetivo geral vai ser analisar essa atuação propriamente dita, e, enquanto objetivos específicos, identificar a construção de vínculo profissional-usuário, ressaltar em que aspectos a educação física contribui para a melhora da qualidade de vida dos usuários, compreender se as práticas propostas visam autonomia, entender o envolvimento da família no projeto terapêutico singular, verificar a autonomia técnico-científica dos profissionais que trabalham no CAPS. Enquanto hipóteses, elencamos que o profissional de educação física pode atuar de forma secundária, atendendo a demandas pré-estabelecidas pela equipe. As práticas de educação física são voltadas apenas para a melhora da condição biomotora.
O profissional de educação física é um importante aliado na construção do projeto terapêutico singular dos usuários, e os usuários apresentam melhora significativa nos quesitos qualidade de vida e autonomia através das intervenções de educação física. Resgatando um pouco da reforma psiquiátrica brasileira, ela é um resultado de diversos debates no campo da saúde e dos direitos humanos, aí, através das décadas, e ela é inspirada no modelo italiano, principalmente aí na figura de Franco Basaglia, que foi um psiquiatra italiano que influenciou bastante a questão da discussão da psiquiatria na Europa e acabou inspirando a discussão aqui no Brasil. Aqui algumas imagens do Hospital Colônia de Barbacena, que foi um manicômio muito famoso, marcado aí por diversas violações dos direitos humanos. Eu trago aqui as fotos desse hospital em específico, porque acabou ficando muito famoso por causa do livro e do documentário, mas é importante que a gente diga que não foi uma exceção. Hospitais como esse existiram no Brasil inteiro, e nas mesmas condições, com as mesmas violações, com os mesmos crimes aos direitos das pessoas. E aí, em relação à história da reforma psiquiátrica brasileira, a gente vai adotar o conceito de Amarante, colocando como um processo histórico de formulação crítica e prática que tem como objetivos e estratégias o questionamento e elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria. Tem início em meados da década de 80 e tem como um dos grandes marcos, lá em 2001, a Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtorno mental e redireciona o modelo assistencial em saúde mental no Brasil. Aí a gente tem um crescimento dos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, voltado para o atendimento em saúde em caráter aberto e comunitário, desconstruindo aquele modelo hospitalocêntrico até então priorizado, e aí trazendo um pouco da contextualização histórica da educação física. A gente observa pós-ditadura militar um declínio do olhar meramente biomédico e uma crise epistemológica que provoca diversas discussões, uma nova leitura e construção de novas abordagens, destacando aqui a abordagem crítico-superadora como base para a nossa reflexão, que é uma abordagem que eu tenho mais afinidade e que explica essas questões de poder, interesse e opressões que a gente consegue relacionar também com a história da saúde mental e com o atendimento em saúde mental hoje em dia, visto que é necessário a gente ter um olhar crítico para a forma como a gente está atuando nesses espaços. E aí, entrando já na questão da intervenção, como eu disse, pensar em como esses atendimentos serão feitos e com quais finalidades. O Santos e Albuquerque, 2014, vão trazer que a simples inserção da educação física na saúde mental não caracteriza um aspecto de desinstitucionalização, mas depende de como são suas formas, perspectivas e concepções de trabalho. Então, reforçando aquilo que eu disse, né? Não basta a gente estar nos espaços, mas é preciso pensar de que forma a gente está acrescentando nesses espaços. Se a gente está sendo um aliado da luta antimanicomial ou se a gente está reforçando estereótipos ao invés de contribuir. E aí, o ACS 2007 vai trazer um relato da sua residência em saúde mental coletiva e vai colocar que as atividades dos profissionais de educação física lá visavam cansar os pacientes para que eles gastassem suas energias e dormissem à noite, o que vai na contramão daquilo que a gente prega, que contribuir para a qualidade de vida, autonomia e emancipação, né, ao invés de reforçar a lógica de encarceramento. E aí, Santos e Albuquerque, 2014, novamente, vão defender uma educação física que favoreça a manifestação social e cultural do indivíduo, despertando através das práticas corporais suas potencialidades. Em relação à metodologia, é um estudo de natureza básica, descritivo quanto aos objetivos e uma pesquisa de campo quanto aos procedimentos, que caracteriza-se pelas investigações, em que, além da pesquisa bibliográfica e documental, se realiza a coleta de dados junto às pessoas. Foram selecionadas para a amostra profissionais de educação física com formação na modalidade bacharelado ou licenciatura plena, que estejam devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina
e que estejam atuando nos centros de atenção psicossocial. A população são 13 profissionais de educação física, de acordo com dados do site pososdesaude.com, e a amostra elencada foram 13 profissionais de educação física a partir de dados computados de cálculo amostral do aplicativo Cestat.net da UFSC, conforme o quadro aqui nesse próximo slide. Então, ele vai garantir um nível de confiança de 99,9%. E, em relação às questões éticas, os procedimentos estão submetidos à informação e esclarecimento dos participantes por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo já foi registrado na Plataforma Brasil e encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Uniplac, conforme preconiza a resolução número 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. O instrumento de coleta de dados não exige qualquer tipo de informação que conduza à identificação dos seus participantes, e os arquivos contendo as respostas vão ficar sob a guarda do pesquisador responsável por 5 anos, conforme previsto também em legislação. Os dados vão ser coletados através de questionário com perguntas abertas criado pela plataforma Google Forms. A análise dos dados vai se dar por meio da abordagem qualitativa, através da triangulação dos dados bibliográficos com o que a gente levantar nos questionários. Oliveira, Brasil e IGA 2021 vão elencar que a abordagem qualitativa permite ao pesquisador adentrar ao pensamento e significações do fenômeno por dar voz ao sujeito, considerando seus contextos e subjetividades, o que vai bem de encontro àquilo que a gente se propõe a fazer. Os critérios de inclusão vão ser os profissionais estarem devidamente registrados no CREF, como eu coloquei, o preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido, e caso o N amostral não seja atingido, nós poderemos incluir também profissionais que atuem em outros serviços da atenção especializada em saúde mental no SUS, desde que esses estejam no estado de Santa Catarina. Em relação aos critérios de exclusão, serão excluídos os participantes que não preencherem o aceite formal para inclusão. Aqui algumas referências. E eu finalizo com essa frase do Franco Basaglia, que diz que o hospital é construído para controlar e reprimir os trabalhadores que perderam a capacidade de responder aos interesses capitalistas de produção. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno, e parabéns pela sua apresentação. Vamos prestigiar agora os acadêmicos Camila Cândido, Emily da Silva e Luiz Gustavo dos Santos, com o seu relato no desafio da inclusão. Boa noite, somos alunos da Uniplac, cursamos Educação Física na 6ª fase, nosso professor e orientador André Borsato. Bom, a nossa apresentação será do primeiro dia de desafio da inclusão, que aconteceu no domingo. Vou me audiodescrever. Eu sou branco, de olhos castanho claro, cabelo castanho claro, cabelo curto e utilizo um moletom preto. Boa noite a todos, meu nome é Emily, eu tenho os cabelos e os olhos castanhos, tenho a pele clara e estou usando uma blusa branca. Boa noite, meu nome é Camila, tenho olhos e cabelos castanhos claros e estou usando uma roupa preta. Nós vamos começar com uma citação do conceito de que diz assim: como o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais pessoas com necessidades especiais, simultaneamente estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. O desafio da inclusão apresenta-se como atividade física, cultural, com a capacidade de englobar pessoas com e sem deficiências, desenvolvendo inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar dos praticantes. Bom, temos uma lista de benefícios. O primeiro seria a autoconfiança, que seria a confiança em si mesmo. O equilíbrio, que é a posição estável de um corpo sem oscilação ou desvio de postura. A consciência corporal, que é entender os nossos movimentos, os limites do nosso corpo e a relação do corpo com o ambiente. Autoestima. É a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, ou seja, uma pessoa
dos movimentos decorrentes da interação entre o cérebro, músculos e as articulações. Bom, orientação espacial. São atividades em que a criança precisará orientar-se no espaço e, para isso, geralmente são utilizados pontos de referências conhecidos pelas mesmas, entre outros. Bom, nosso objetivo é oportunizar a inclusão nos aspectos físicos e sociais, além de proporcionar um dia de atividades físicas e recreativas para a interação social da comunidade para evidenciar os benefícios da inclusão. Consistia em deixar os participantes sentados em uma bola de pilates, de frente para a parede, com números colados de forma aleatória, e utilizando uma overball, que é aquelas bolas de fortalecimento das mãos, eles tinham que encostar essa bola nos números que fossem indicados pelo instrutor da atividade. Ou seja, se o instrutor falasse o número 2, ele tinha que pegar a bola e encostar no número 2. Falasse o número 1, no número 1. E assim sucessivamente. E iam aumentando a velocidade em que ia falando esses números, para que ele fosse aumentando a velocidade de reação também. Os nossos resultados. Alguns participantes, então, tiveram dificuldades na realização, enquanto outros praticaram com mais facilidade. Então, participaram pessoas, alunos, crianças, adultos deficientes, entre eles, tanto crianças quanto adultos tiveram dificuldades, conforme a gente ia aumentando a gradatividade e acelerando o processo, né? Então, a gente começou em 3 etapas, no fácil, devagar, médio e difícil, que era bem rápido. Então, a atividade de reação, no mais rápido, eles tiveram mais dificuldades. Bom, essa seria a referência que nós usamos. E muito obrigada a todos pela atenção no nosso trabalho. A gente gostaria também de agradecer a todos que tiveram envolvidos no dia do desafio, porque foi um dia muito interessante, não só para nós, mas como para a comunidade, porque foi aberto para todos, então todos puderam participar. A gente viu diferentes pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, enfim, pessoas de toda a comunidade que vieram até aqui, participaram das atividades, tiveram inúmeras atividades que foram ofertadas no dia, não só essa foi a que a gente ficou responsável em aplicar, mas foi um dia de muito aprendizado, tanto para nós quanto para todos que participaram, para quem veio visitar, e foi um dia muito legal, e a gente espera que aconteça esse dia mais vezes, e que tenham mais dias de desafio, porque é uma coisa que a gente precisa, mesmo a nossa sociedade precisa participar de eventos assim. E é isso. Parabéns, acadêmicos Emily, Camila e Luiz Gustavo, e muito obrigada pela apresentação de vocês. Lembrando que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat. A próxima apresentação será feita pelo acadêmico Leonardo Borges da Rosa, com o tema Exercícios aeróbicos e anaeróbicos e os efeitos crônicos e agudos em diabéticos. Vamos a ele. Olá, eu sou o acadêmico Leonardo Borges da Rosa, junto com o orientador Paulo Roberto Alves Falck. Eu curso o 7º semestre de Educação Física e o meu tema é Exercícios aeróbios e anaeróbios e os efeitos crônicos e agudos em diabéticos. E eu começo com a seguinte pergunta. Por que prevenir diabetes se eu não sei se vou ter? O problema diabetes mellitus ela é uma doença que se apresenta como um distúrbio metabólico. Ela é caracterizada por hiperglicemia decorrente do defeito da ação ou secreção de insulina do pâncreas. Os fatores de riscos estão relacionados à obesidade, o sedentarismo, a dislipidemia e hipertensão arterial. O estilo de vida pode definir a causa para este tipo de doença crônica, visto que pessoas que adotam uma vida não saudável, eles têm mais predisposição. As alterações fisiológicas que tendem a se agravar à medida que o indivíduo envelhece, pois o pâncreas ele produz insulina, mas essa insulina ela é insuficiente para manter os níveis de glicemia no sangue estáveis.
ou recomendados. E aí eu faço a seguinte pergunta: quais os efeitos crônicos e agudos em diabéticos após a prática de exercício físico? O meu objetivo geral é analisar os efeitos crônicos e agudos em pessoas que possuem diabetes após a prática de exercícios físicos. O meu referencial teórico é o que é diabetes, os tipos e conceitos. A diabetes tipo 1, ela é caracterizada por o pâncreas não produzir insulina. A diabetes tipo 2, ela é caracterizada pelo pâncreas produzir insulina, mas ser insuficientemente, para que assim a pessoa faça outras medidas cabíveis. E a diabetes gestacional, que ocorre durante a gestação. O tratamento, ele é farmacológico e não farmacológico. O tratamento farmacológico incide em insulina, que é ultra rápida, rápida e lenta, e medicamento, metformina. E o não farmacológico está relacionado com a prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável. As complicações, elas podem ser micro e macrovasculares. As microvasculares, elas acometem principalmente a região ocular. E as macrovasculares, elas acometem principalmente o coração e os rins. Fatores de riscos associados e predisposição, e a importância do exercício físico para o controle da glicemia, visto que a Sociedade Brasileira de Diabéticos recomenda que, no mínimo, sejam feitos 3 vezes exercício na semana. E a relação do profissional de educação física, que está diretamente relacionado à disseminação de conhecimento e à intervenção, pois eles vão ter o conhecimento específico para estar atuando com esses indivíduos, para que assim proporcione uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos que são portadores de diabetes. Então, os métodos utilizados vão ser o quanti-qualitativo, o exploratório, o questionário sociodemográfico e estilo de vida, e serão realizados protocolos de exercícios. Os resultados serão tabulados no programa Excel, serão feitos análise estatística descritiva e comparação de médias, e serão organizados em planilhas. Espera-se, com o resultado desse estudo, conhecer os efeitos crônicos e agudos dos exercícios físicos em diabéticos, para que, assim, possa ter uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos, e verificar os fatores de riscos associados a problemas cardíacos, problemas no pâncreas, problemas de estresse, má alimentação e uso de medicamentos. Busca-se também contribuir cientificamente para que sejam desenvolvidas futuras pesquisas relacionadas ao tema, contribuindo de forma positiva com a qualidade de vida dos indivíduos. Espera-se também apresentar os resultados obtidos através de publicações em congressos e eventos da área da saúde. Aqui estão minhas referências. Muito obrigado e até logo. Muito obrigada, Leonardo, e parabéns pela sua apresentação. Deixem suas dúvidas, questionamentos, sugestões no chat ao vivo e, assim que possível, os acadêmicos responderão. Também, se estiver gostando, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu convívio. Também ficaríamos muito felizes se deixarem um comentário com a sua participação. Convido agora os acadêmicos Luiz Henrique Mota e Ronaldo Pereira Macedo na apresentação do seu trabalho intitulado Flexibilidade e a Saúde do Idoso. Então, boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre a flexibilidade e a saúde do idoso. Os acadêmicos são eu, Luiz Henrique Ramos, e o Ronaldo Macedo Pereira. O nosso orientador é o professor Sadi Ricardo da Silva Bastos, no nosso curso de Educação Física Bacharelado. Então, a flexibilidade ela tende a reduzir lentamente com o passar dos anos, para ambos os sexos. O processo é acelerado ainda mais com a diminuição das atividades físicas e dos exercícios físicos. Diante do exposto,
É imperioso compreender qual a influência da flexibilidade na saúde dos idosos? Como a flexibilidade contribui para a saúde dos idosos? Qual a influência da flexibilidade e como ela contribui para a saúde do idoso? O objetivo, então, do nosso projeto é apresentar os níveis de flexibilidade de idosos praticantes de exercício físico de uma academia de Anita Garibaldi, Santa Catarina. Foi feita uma pesquisa de campo, constituída por idosos praticantes de exercícios físicos que frequentam a uma determinada academia de Anita Garibaldi, Santa Catarina. Então, a seleção da amostra comportou 8 idosos de ambos os sexos, cuja a faixa etária varia de 60 a 70 anos, praticantes de exercícios físicos que frequentam a academia há pelo menos 6 meses. Então, a coleta de dados foi realizada em 2 etapas. Primeiramente, a realização da anamnese com os participantes do estudo e, em seguida, a aplicação do teste de sentar e alcançar, o banco de Wells. Assim, sendo a análise de dados será a partir da abordagem quanti-qualitativa. Então, o método, a gente aplicou o teste sentar e alcançar, que tem como objetivo avaliar a flexibilidade da articulação coxofemoral. O instrumento foi o banco de Wells. O público, 8 idosos praticantes de exercícios físicos de uma academia de Anita Garibaldi. E o período foi em setembro de 2022. Então, o banco de Wells é uma caixa de madeira onde o avaliado encontra-se sentado, com os pés apoiados na parte de baixo do banco. Nesse momento, ele vai flexionar o quadril por cima, vai flexionar o tronco em direção por cima do quadril e estender os braços deslizando por cima do banco. Em cima do banco tem uma fita métrica, onde essa fita métrica que vai dar o resultado vai dar a medida que a gente vai avaliar depois as 3 tentativas que eles fizeram. Então, falar um pouquinho sobre nosso referencial teórico, né? A gente começou o referencial caracterizando o idoso, logo depois o conceito do idoso no Brasil, a expectativa de vida no Brasil, idoso e atividade física ou exercício físico, idoso e o sedentarismo, a flexibilidade, que seria o nosso tema quase principal, né? E o papel do profissional de educação física. Então, sobre os resultados. Segundo os autores, a classificação dos níveis de flexibilidade, de acordo com Wells e Dillon, 1952, apresentam variações entre os gêneros, conforme a representação da tabela abaixo. Então, a gente aqui pode ver a representação distinguindo-se do sexo masculino e feminino, que a gente sabe que o público feminino tende a ser mais flexível. Então, essa tabela, ela segue uma sequência com a idade de 60 a 69 anos, né, com a média de 14 a 33 no masculino e de 22 a 35 para o feminino. Então, aqui a gente tem também o gráfico das 3 tentativas que foram feitas, onde, segundo os autores, a gente considerou a última tentativa, e essa é uma representação do gráfico geral, onde aqui está incluso o público idoso, feminino e masculino, de todas as idades, né? Todas as idades dos idosos participantes, né? E aqui está essa representação. Isso, então também vale ressaltar que ficou comprovado que a segunda e a terceira tentativa foram melhores do que a primeira, né, pelo fato do próprio instrumento exigir um maior alongamento das articulações. Então, a segunda e a terceira tentativa foram melhores em todos os idosos que a gente pesquisou. Então, interessante também essa fala do Luiz aí, que a gente vê logo de cara que ficou nessa sequência ascendente, né? Começando de um nível
menor para o maior. Então, nessa sequência aí, constatou-se que uma idosa alcançou um nível excelente, alcançando o nível 36, e duas idosas ficaram no nível 20, que é considerado ruim, segundo a tabela dos autores. Então, continuando ainda sobre o resultado, ele demonstrou que os idosos, apesar de frequentarem a academia, não demonstrarem hábitos saudáveis em suas rotinas diárias, fazem pouca ingestão de água, na verdade, cerca de 1 litro apenas, não fazem exercícios de alongamentos, né, que seria a base, né, para esse teste, além de possuírem algumas enfermidades, como diabetes e hipertensão, o que pode ser um fator talvez influente nos baixos níveis de flexibilidade obtidos no teste. Então, dentre o público feminino, apenas uma idosa alcançou resultado excelente. Em geral, o público masculino, eles tiveram resultados da média, acima da média, né? Durante esse período também, a gente fez a coleta de dados na anamnese, que possibilitou, né, que a gente possa fazer outras avaliações, né, sobre o que poderia ter influenciado positivamente ou negativamente com relação ao teste, né? Então, concluindo, avaliando o público idoso, ficou evidenciado que o tempo de exercícios físicos, alongamentos, uma boa hidratação, tendem a favorecer fisicamente o indivíduo, além de propiciar melhorias na qualidade de vida, autonomia funcional e pode regular o sistema cardiovascular e respiratório, minimizando a incidência de doenças e a dependência de reguladores medicamentosos. Também ficou evidente que o papel do profissional de educação física na atuação direta e indiretamente, orientando o público sobre os benefícios que a prática regular de exercício, bem como a mudança necessária de alguns hábitos, é de extrema importância para a melhora na qualidade de vida dos seus praticantes. Então, aqui estão as referências citadas pelos autores, e o nosso trabalho seria isso. Muito obrigado a todos. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada aos acadêmicos Luiz Henrique e Ronaldo, e parabéns pela sua apresentação. Passaremos agora a assistir à última apresentação desta sala na noite de hoje. Será realizada pelo acadêmico Iago Cassiano Pereira e tem o tema Formação Docente e o currículo base do território catarinense. Vamos lá. Saudações a todos os presentes na 25ª Mostra Científica da Uniplac. O nosso projeto, ele se intitula PROESD, Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense. Os acadêmicos participantes da apresentação e do projeto são Ana Paula Jarduzin, o André Felipe Silva Fernandes, Andréia Antunes de Souza da Silva, Caroline Schmidt, Cláudia Aparecida do Amaral, Graziele La Roça, Guilherme Seibet, Iago Cassiano Pereira, Mariângela Cal, Mel Rafaela de Jesus, Priscila Furlan e Stephanie Stipp. As professoras orientadoras do projeto são as professoras Marileia Aparecida Wolf-Tubbs, Marli Coscodai Souza e Marta Calegari. O curso participante do projeto são diversos cursos de graduação da Uniplac, que são contemplados pela Bolsa PROESD 2022. Introdução. Então, o projeto consiste em oportunizar aos professores e professoras dos municípios de Capão Alto, Cerro Negro e Campo Belo, em Santa Catarina, reflexões sobre a prática pedagógica a partir da proposta curricular escolar e o currículo do território catarinense de 2019. Os objetivos é proporcionar aos professores nos municípios nominados a formação sobre o currículo base do território catarinense, por meio de práticas pedagógicas interdisciplinares, desenvolvidas pelos bolsistas PROESD, da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Sobre a metodologia, a participação no projeto PROESD é realizada por meio de reuniões via Google Meet aos sábados, com duração de 1 hora.
Nestes momentos, os acadêmicos apresentam atividades orientadas pelas docentes, sendo que cada grupo realiza as pesquisas e apresenta as práticas sugeridas ao grande grupo, visando o compartilhamento das propostas e experiências em relação à busca dos objetos de conhecimento. Ainda nessas aulas, os bolsistas recebem informações, orientações e encaminhamentos para as intervenções que acontecem em diferentes momentos conforme demanda dos municípios participantes do projeto PROESD. Nas interações acontecem as apresentações dos trabalhos realizados e a troca de aprendizagem entre docentes, bolsistas, professores e professoras. Resultados esperados. O projeto segue em desenvolvimento desde março de 2022 e sua conclusão será no mês de dezembro do mesmo ano. Almeja-se, no encerramento do projeto, a ampliação e domínio dos conhecimentos obtidos pelos professores dos municípios envolvidos sobre o Currículo Base do Território Catarinense 2019. É isso aí, pessoal. Parabéns ao acadêmico Iago pela apresentação do seu trabalho. Aproveito para parabenizar também todos os acadêmicos deste grupo de trabalho do curso de Educação Física, os quais assistimos às suas apresentações. Parabenizo também toda a comissão organizadora da 25ª Mostra Científica da nossa querida Uniplac. Esta live ficará disponível no YouTube dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, agradecemos a sua participação e audiência e contamos novamente com a sua participação amanhã. Até lá!